Boa tarde. Bem-vindos à campanha do Bloco de Esquerda. Preparem os aplausos e as vozes. A sessão começará dentro de breves instantes. Pedimos o favor de manter o telemóvel ligado, filmar, fotografar e partilhar tudo no Instagram, Facebook, Blue Sky, TikTok ou naquela rede social que o Elon Musk estragou. Obrigada e boa campanha. Boa tarde a todos e a todas. Esta sala é muito bonita e se eu não tivesse tantas luzes na cara, via melhor as vossas caras. A Almada é muito fixe começar uma campanha em Almada. Eu vim aqui fazer alguns pedidos. Eu não sou candidata nestas eleições e tenho tido o privilégio de acompanhar de perto o debate que se está a fazer. E como vejo, algumas coisas que me preocupam e há outras que me entusiasmam e queria partilhar isso convosco. Preocupa-me um bocadinho o campeonato que parece existir para ver quem propõe menos. Ou seja, quem é que faz de conta que o problema não existe? Quem é que propõe um estudo para resolver daqui a uns anos? Quem é que aponta para o outro lado qualquer? Quem é que diz que daqui a 10 anos é que vai ser? E tão pouca gente a discutir o que faz falta. Isso preocupa-me. Preocupa-me que toda a gente diga que a habitação é um problema, porque é. Porque é um problema de toda a gente e não há ninguém em Portugal que não viva com o coração nas mãos, por não saber se consegue uma casa que possa pagar, por não saber se os seus filhos terão essa segurança, por não saber se a qualquer momento na sua velhice pode ficar sem sítio onde estar. E depois vemos PSD a dizer que fará agora o que António Costa propôs para aí há uns 10 anos, mas desta vez é que vai ser. E vem Pedro Nuno Santos e diz, bem, eu concordo completamente com a AD, vamos então continuar a fazer o mesmo, que não deu resultado nenhum até agora, e quem saiba, talvez um dia dê. E quando alguém aparece, como o Bloco de Esquerda, a dizer que tem de haver solução porque ela existe, porque não nos digam que há pouca construção quando vemos hotéis a nascerem todos os dias e casas de luxo que nunca mais acabam, mas nenhuma que os salários em Portugal possam pagar. Quando vimos com soluções para regular o mercado, quando a Mariana explica, e tão bem que explica, com medidas simples como o teto às rendas podem fazer a diferença, aí todos veem problemas. Coitadinho do proprietário, coitadinho do especulador, vamos lá agora fazer-lhes essas maldades e de repente, quando ligamos a televisão e vemos os debates, quem chegasse aqui de paraquedas podia começar a achar que o problema afinal não era as pessoas não terem uma casa que possam pagar com os seus salários, eram os coitadinhos dos especuladores imobiliários que estão sob ataque. Façamos uma campanha corajosa. Não tenhamos medo dos especuladores, porque sabemos a quem respondemos. Respondemos a quem constrói este país. Respondemos a quem trabalha e aqui tem o direito a viver com dignidade e numa casa que saiba segura. É assim na habitação, é assim no trabalho. As pessoas em Portugal trabalham tantas, mas tantas horas por um salário tão baixo. E vocês já repararam que se António Costa não quis mexer no Código do Trabalho, Luís Montenegro também não quer, Pedro Nuno Santos assobia para o ar. E o que é que nós fazemos a esta gente que trabalha tantas horas que nem consegue ver os filhos? É preciso a força de mudar, sim. De dizer que uma semana pode ter 4 dias de trabalho e 3 de descanso, que podemos descer o horário de trabalho para toda a gente e podemos garantir reforma mais cedo, porque num país em que se produz cada vez mais por hora, não tem nenhum sentido o ritmo absurdo de trabalho a que tanta gente trabalha até estourar. E nós queremos um país para viver, com tempo para viver, e vimos com essa coragem de respeitar quem trabalha. É assim na saúde.
É assim na saúde em que vemos tantos partidos discutirem quanto mais dinheiro é que querem dar aos privados para haver acesso à saúde em Portugal, em vez de dizerem uma coisa tão simples que é: vamos pôr o nosso dinheiro no Serviço Nacional de Saúde e vamos dar carreiras para que as pessoas trabalhem no Serviço Nacional de Saúde. Tem lá algum sentido autorizar aberturas de hospitais privados, uns atrás do outro, mesmo ao pé do hospital público, para depois só viverem com o dinheiro que vai do Estado e os profissionais que vão do SNS, em vez de dizermos que aqui queremos uma saúde para toda a gente, onde toda a gente tem acesso? Sim, os utentes estão no centro, mas só estão no centro se for no Serviço Nacional de Saúde, porque no privado manda sempre mais o dinheiro. Essa coragem de lutar por um país decente é o que me entusiasma na campanha do Bloco de Esquerda. Entusiasma-me saber que quando vamos porta a porta falar com toda a gente, as pessoas saibam do que nós estamos a falar e de que estamos a falar da vida delas. No outro dia eu estive em Guimarães e uma senhora disse-me que queria mandar uma mensagem ao Bloco de Esquerda. Eu, na altura, não me lembrei do mail geral, dei-lhe o meu mail e ela enviou uma mensagem, eu recebi ontem à noite. E a mensagem da senhora diz assim: cara Catarina, eu estou a escrever para dizer a todo o Bloco, e por isso partilho convosco, a mensagem que vos queria passar. Eu trabalho desde os 14 anos. Tenho 42 anos de carreira contributiva e há quem ache que eu só me posso reformar depois dos 60. Mas eu sei que no Bloco de Esquerda lutaram para que toda a gente que tem 40 anos de carreira contributiva, porque isso é uma vida, tenha acesso à reforma. E por isso eu quero desejar-vos a maior força nesta campanha. É com esta força que estamos, com quem não adia falar do que é fundamental e de quem sabe que ninguém se salva sozinho e por isso não aceitará que nos dividem. Devem ter assistido nos últimos dias. Luís Montenegro, depois de não ser capaz de explicar a SPI num Viva, ou porque é que andou a trabalhar para uns privados, souberam-se mais empresas para as quais está a trabalhar, ficou muito aflito. Primeiro tentou dizer que a culpa era dos jornalistas, as pessoas não quiseram saber disso, então ontem anunciou deportar imigrantes. É a estratégia da extrema-direita. Quando não têm resposta, quando estão enrolados, tentam arranjar uma culpa qualquer ao lado. Mas nós aqui sabemos que ninguém se salva sozinho. Nós sabemos quem abriu a porta da mercearia durante o apagão para vender pilhas a fiado, se fosse preciso. Nós sabemos quem todos os dias faz estas cidades funcionar. Nós sabemos que ninguém se salva sozinho e não vamos aceitar nenhuma estratégia para nos dividir, porque é juntos, porque é juntas que fazemos a luta toda. E como a fazemos? Aqui nesta campanha cabe tudo. Cabe o salário, cabe o emprego, cabe a casa, cabe a saúde, cabe a educação e cabe a nossa humanidade. Cabe a nossa humanidade inteira de não aceitarmos a violência contra as pessoas migrantes, nem contra nenhuma minoria, de não aceitarmos o que está a acontecer em Gaza e dizermos que a Palestina também é aqui e não haver nenhum tema mais difícil ou mais fácil que fique por discutir. É da nossa humanidade que falamos. E é por isso que esta campanha é das mais importantes de todas. E queria dizer-vos, o PS pede mais um voto para depois governar com os votos de PSD. PSD pede mais um voto para depois governar com os votos do PS. O Bloco Central não se distingue e não nos serve. O que nos serve é a força das soluções e essa é o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não vai faltar a nenhuma solução, como aliás já provámos que não faltamos. E não vamos faltar porque não deixamos nenhuma pessoa sozinha nesta nossa campanha, nem no dia a seguir à campanha. Aqui estamos, as lutas todas, a luta toda. É assim o Bloco de Esquerda e é esse voto que não vos falha, a que também não podem faltar nas eleições do dia 18 de maio. Nós hoje temos pessoas para ouvir que têm coisas muito mais interessantes do que eu para dizer
E, como deve ser, agora sim vamos começar este comício. E vamos começá-lo com alguém que eu acho que vocês conhecem bastante bem. Fez uma campanha extraordinária chamada Uma Casa é uma Causa. Porque nós soubemos sempre que a habitação está no centro das soluções para este país. Tem sido incansável a combater a extrema-direita. Tem sido incansável a exigir uma vida decente. Joana Mortágua, cabeça de lista do Bloco de Esquerda de Setúbal. Anda bem, Joana. Boa tarde. Eu adorava ver-vos. Estou com dificuldade. Boa tarde, incrível. E obrigado, incrível. Fernando, obrigado por mais uma vez nos abrigares nesta sala histórica. Nós temos feito esta campanha a mostrar que o Bloco de Esquerda é especial. E temos feito esta campanha, até mais do que isso, para mostrar que o Bloco de Esquerda é o único. E este comício eu acho que é uma boa prova disso. Nós não pensámos, não planeámos deliberadamente fazer um comício de abertura oficial da campanha onde daríamos palavra exclusivamente a mulheres, a 6 mulheres. Não pensámos isso assim, mas isso aconteceu. E aconteceu assim porque nós pertencemos orgulhosamente a uma esquerda que abriu espaço para o protagonismo das mulheres na política. Uma esquerda e não pensem que foi sempre fácil. Às vezes abrir espaço para as mulheres na política é mais ou menos o mesmo que abrir espaço para as mulheres na discoteca. Vocês sabem como é que é aos empurrões e às cotoveladas. Às vezes teve de ser assim. Mas nós pertencemos a essa esquerda que abriu espaço para as mulheres na política, e isso não é pouco. Há 51 anos, as mulheres não tinham direito ao voto universal em Portugal. E 50 anos depois, nós podemos dizer que a política também é um lugar de mulheres. Mais ainda, podemos dizer que a política é um lugar de mulheres livres, que exercem livremente e sem tutela os seus direitos políticos, o seu direito de voto. Ou será que não? Eu ontem fiz porta a porta no Pinhal Novo. Está ali o Carlos Oliveira, que fez comigo porta a porta no Pinhal Novo. Na primeira porta a que tocámos, na primeira campainha a que tocámos, abriu-nos a porta uma senhora, Carlos Oliveira está a dizer que sim, porque lembra-se daquilo que aconteceu. Abriu-nos uma porta uma senhora, eu apresentei-me, apresentei o Carlos, entreguei a essa senhora o panfleto do Bloco de Esquerda, ela foi muito simpática connosco e quando nós íamos começar a conversar sobre os temas de campanha, apareceu do nada o marido dessa senhora, que violentamente lhe arrancou o panfleto da mão, gritou-nos, a nós e a ela, que ela não podia falar connosco e obrigou-a a fechar-nos a porta na cara. Desde que isso aconteceu ontem, não me sai da cabeça e anda-me a martelar na cabeça uma frase que ouvi na TV há poucos dias. Uma frase que diz: temos que cuidar das nossas mulheres e do seu papel na sociedade e na família. E eu tenho coisas atravessadas sobre essa frase e vocês sabem que eu não fico com coisas atravessadas. Em primeiro lugar, o que eu quero dizer é que nós não somos as vossas mulheres. Em segundo lugar, quero dizer que nós não precisamos que cuidem do nosso lugar na família e na sociedade. Porque esse lugar não é um lugar de liberdade. Esse papel das mulheres na família e na sociedade não é um lugar de liberdade.
Talvez a pessoa, aquele senhor que obrigou a mulher a fechar a porta, que não a deixa ter as suas próprias opiniões políticas, achasse que estava a cuidar das nossas mulheres, da sua mulher, do seu papel na sociedade e na família. Nós, no Bloco de Esquerda, não estamos aqui para cuidar do papel da mulher na sociedade. Nós estamos aqui para lutar com as mulheres, para mudar o seu papel na sociedade e na família. Nós estamos aqui para lutar ao lado das mulheres que já fazem essa luta, que lideram movimentos sociais. Deve estar aí a Susana, que lidera um movimento de mulheres ciganas em Almada. A Anabela, que lidera o movimento antirracista e a favor dos direitos da imigração. A Almarinda, uma vida inteira do movimento feminista. A Diana, que lidera o movimento da vida independente. É com essas mulheres que nós fazemos a luta feminista em Portugal. E o Bloco de Esquerda... O Bloco de Esquerda lidera há mais de 20 anos a política feminista em Portugal. Não tenham dúvidas disso. Consagração da violência doméstica como crime público. Paridade. Consagração da violência obstétrica. Direitos da menopausa. Endometriose. Combate às desigualdades salariais. Campanha pela violação crime público. Não há uma conquista feminista neste país que não tenha a marca do Bloco de Esquerda. Não há uma. E fazemo-lo em nome da liberdade. Fazemo-lo porque queremos ser livres. Queremos ser livres da violência, queremos ser livres do assédio, mas também queremos ser livres do paternalismo que nos trata como as mulheres deles. Também queremos ser livres desse paternalismo. Liberdade é mandar abaixo um grupo de Telegram onde a violência contra as mulheres é usada como entretenimento. Liberdade é controlar as redes sociais onde a misoginia dá likes e os likes dão dinheiro. Liberdade é dizer que para trabalho igual, salário igual. Nós sabemos que vamos enfrentar uma nova onda de machismo, ainda mais despudorado e ainda mais grotesco, ainda mais descarado. Sabemos bem que tipo de homem é que ocupou a Casa Branca. Mas eu também vos quero falar de quem em Portugal, dizendo que defende os direitos das mulheres, na verdade, exerce uma cumplicidade oportunista. De quem em Portugal luta e promove um apagão da igualdade de género nas escolas e na educação. Reparem naquilo que une a direita portuguesa no Parlamento. Todos, do PSD ao Chega, passando pela Iniciativa Liberal. Todos unidos numa guerra cultural contra a igualdade de género e as questões de género ensinadas na escola aos jovens. Todos contra a defesa da igualdade de género na educação para a cidadania. É isso que os une. Não é a defesa da habitação, não é a defesa do Serviço Nacional de Saúde, não é a solução para os problemas do salário no país. Aquilo que tem unido a direita no Parlamento é a guerra cultural contra os direitos das mulheres. E é por isso que eu hoje quero exercer aqui a minha liberdade enquanto mulher que avançou à cotovelada num mundo de homens para deixar um recado a Luís Montenegro, ao candidato Luís Montenegro. Queria dizer ao Dr. Luís Montenegro que quem desvaloriza os números da violência doméstica porque lhe dá jeito, não serve para Primeiro-Ministro. Quem desvaloriza o maior problema de segurança pública que existe neste país, a maior fonte de criminalidade violenta
que existe neste país, que é o machismo, porque lhe dá mais jeito uma outra narrativa sobre a criminalidade, não serve para liderar um governo neste país. Não serve. E é por isso, camaradas, que não tenham dúvidas. Ouvir 6 mulheres, entre elas a Catarina, que abriram o seu caminho à cotovelada no mundo de homens, é um ato de liberdade, é um ato de rebeldia, é isso que o Bloco de Esquerda representa. Nós não somos cataventos do tempo, nós não mudamos a nossa política com as modas eleitorais. Nós sempre defendemos, continuaremos a defender e faremos sempre uma prioridade na defesa dos direitos das mulheres. E por isso, no dia 18 de maio, o voto pela liberdade das mulheres é o voto no Bloco de Esquerda. Obrigada. E boa sessão. E então, não é só em Portugal que há uma coligação que vai dos socialistas à extrema-direita para não mudar nada ou para mudar para pior. Na Europa também temos vivido este tipo de arranjos, mas há gente muito corajosa que tem lutado por um futuro melhor, por um outro futuro. Nós hoje temos connosco pessoas extraordinárias com que eu tenho o enorme privilégio de trabalhar todos os dias, lado a lado. Vamos conversar com elas. A primeira pessoa com quem vamos conversar, eu acho que não há ninguém em Portugal que não saiba quem ela é. Foi Ministra da Igualdade e pôs na lei solo si es si. Foi quem escreveu ainda há pouco tempo alguma teremos feito. Porque se a extrema-direita está tão acicatada contra os direitos das mulheres, é porque há mulheres que os estão a conquistar. Hoje temos connosco, do Podemos, a Irene Montero. Irene. Sou eu outra vez. Hola. Hola. Irene. Bueno, tú eres una feminista reconocida en un país donde la extrema derecha niega la violencia de género. La extrema derecha dice que no existe la violencia de género. ¿Cuál es la importancia del feminismo para combatir la extrema derecha? Bueno, gracias y buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estoy muy agradecida de que nos hayáis invitado a acompañaros en este primer día de campaña y quiero deciros, como tenemos poco tiempo, que la solidaridad es la ternura de los pueblos y que gracias a que somos muchas en muchas partes del mundo creyendo que es posible cambiar las cosas que son injustas, y en concreto, gracias a vosotras y a vosotros, gracias al Bloco, hay muchas compañeras que podemos estar haciendo feminismo y trabajando por la justicia social y porque los ricos paguen lo que les corresponde y haciendo posible lo que todo el mundo considera que es imposible. Así que gracias. Por eso estamos aquí hoy también, para devolveros en un momento importante, como son unas elecciones generales, todo ese trabajo que hacemos cada día en Europa y en nuestras alianzas. Y luego quería decir solo una cosa antes de responder a la pregunta, que es que hacer feminismo también es decir que viva Palestina libre. Palestina lleva 2 meses bajo un asedio En Palestina, los dueños del mundo nos están diciendo a toda la humanidad que ellos son los que mandan,
que no es cierto que existe democracia, que cuando las cosas se ponen difíciles, ellos son los que deciden a qué pueblos pueden exterminar, a qué pueblos pueden dejar 2 meses sin que entre una gota de comida, una gota de agua, de ayuda humanitaria. Acaba de ser atacado con drones un barco civil que transportaba ayuda humanitaria en aguas internacionales muy cerca de Malta y ningún líder europeo ha dicho una sola palabra. Y creo que es importante que le recordemos a todo el mundo que si muere Palestina, muere la humanidad y que Israel, el Estado terrorista de Israel, no podría estar llevando a cabo este genocidio si no fuese por la complicidad de las élites europeas y estadounidenses, que estamos poniendo puertos, aeropuertos, financiación y legitimación política a una banda de genocidas. Eso también es hacer feminismo. Efectivamente, la extrema derecha es una forma muy violenta de las élites del mundo para defender sus propios privilegios. Y si señalan al feminismo es porque, no solamente porque el feminismo es ahora mismo el movimiento con más capacidad de transformación, es también porque el sistema capitalista neoliberal que sostiene los privilegios de los dueños del mundo está literalmente sostenido sobre los cuerpos de las mujeres, que somos más de la mitad de la población. Ninguna gran economía del mundo aguantaría, no sé, una semana si no hubiese mujeres haciendo la compra, cuidando a los niños y a las niñas, cuidando a las personas enfermas, haciendo que los baños estén limpios y sosteniendo las tareas de reproducción de la vida y de reproducción de la fuerza de trabajo. Y por eso el feminismo, por eso lo atacan con tanta fuerza, es ese otro mundo posible que ahora las élites del mundo nos quieren decir que es imposible construir. El feminismo propone un mundo en el que nos conmueve igual el sufrimiento de alguien que no conocemos de nada que de la gente que más amamos. Y por tanto, en el que queremos lo mismo para la gente que no conocemos de nada que para la gente que más amamos. Y no solo queremos que, por supuesto, vidas libres de violencias machistas, derechos sexuales y reproductivos, tiempo para vivir, en eso consiste el reparto de los cuidados, o que todo el mundo pueda ser quien es. Queremos también que la lógica de la vida se imponga a sus negocios. Y con el apagón que hemos vivido la semana pasada, se ve muy claro. El problema de seguridad de Europa es que no podemos seguir en manos de grandes compañías, de grandes corporaciones que están dispuestas a que un país se apague con tal de seguir llenando sus bolsillos. El feminismo dice la vida por delante de sus negocios. Y por eso es tan importante que no nos dejemos convencer, con esto termino, por todos esos discursos que dicen que las feministas o la gente de izquierdas hemos ido demasiado lejos. Porque al fascismo no se le para con más de lo mismo. A la forma más violenta de las élites de defender sus privilegios no se les para con más de lo mismo. Se les para con más derechos, se les para yendo más lejos todavía, se les para defendiendo la vida frente a los negocios de las grandes corporaciones, de los fondos buitre que acaparan las viviendas que son para que nuestra gente viva con dignidad. Eso es hacer política feminista y yo estoy convencida de que somos más y de que no van a conseguir ni silenciarnos ni que nuestras luchas vuelvan a estar en un rincón pequeño de las casas o de los lugares más privados, como lo han estado durante mucho tiempo para nuestras madres y nuestras abuelas. Tenemos memoria y honramos la mejor memoria democrática de nuestros pueblos, haciendo que todas las mujeres, todas las personas LGTBI, tengamos cada vez más derechos. Nós ainda vamos ouvir mais a Irene, mas eu queria chamar uma outra pessoa que não sei se conhecem tão bem, mas eu acho que vão gostar tanto de conhecer como eu gosto. A Li Andersson é da Aliança da Esquerda da Finlândia. É presidente da Comissão do Parlamento Europeu para o Emprego e para os Assuntos Sociais, que é a única comissão onde ainda se aprova alguma coisa de jeito. E a Li Andersson tem andado a lutar contra a extrema-direita, onde ela é mais forte,
e a propósito dos direitos de quem trabalha. Lee? So, a interpretação, certo? Agora vamos falar em inglês. So, I think in Portugal we don't debate as much as we do in other countries what the far right means with workers' rights. And that's your job. You are fighting the far right, you know what's going on with the worker rights, where the far right is rising. So can you tell us what this struggle is being and what is going on? I can definitely, and thank you very much for the invitation. I'm very happy to be here and maybe also share some experiences from a bit further away, such as Finland, on why it is so important that the left stays strong in Portugal and that you build a strong force against the far and extreme right here, in Spain, all over Europe. I think one of the most important messages, one of the most important things to understand is that these forces and these politicians, these parties, are not only threats against democracy, against women's rights, against migrants' rights, as many have already talked about, but they are also threats against workers' rights and against the most fundamental rights in the labor market. And I think everybody in each country knows how these extreme right parties like to present themselves. They like to present themselves as the voice of the worker, right? Of the ordinary people, of the people who the political elites have forgotten. And that is why it's so important that we bring out examples of what these political forces do when they get power. Because unfortunately, we already have these examples. We have them in my own home country, in Finland, where we have had for 2 years a coalition between the far right and the traditional right wing. We see it in the United States at the moment, where we have an authoritarian fascist president in power. And we see it in more and more countries around Europe, such as Belgium, where you also have a new government coalition, including the far right. What have they really done when it comes to workers and trade unions? What is the real face of these parties when they get power? In the US, Donald Trump has tried to remove the right to collective bargaining from tens of thousands of federal workers in the US, at the same time as he is cutting Social Security and planning tax cuts for billionaires. The right to collective bargaining is one of the most fundamental rights in the labor market, the right to join trade unions, the right of trade unions to negotiate on wages. It is against the ILO agreements, what he is trying to do there, and it says a lot about his attitude towards the most fundamental rights of workers. What has the far right done in Finland? They have restricted the right to strike. They have lowered the status of the collective agreements. They are making it easier to fire people. They are about to raise the cost of being a member of a trade union because they want the membership to go down. At the same time, they are doing the harshest austerity that we have seen in 3 decades, while doing tax cuts for people who get 20,000 euros a month in salary, and for big corporation. So we need to be strong and we need to work internationally to tell people what the real face of the far right and extreme right is, because this is the real face of them. This is what they do when they actually get power.
And why do they attack trade unions? Why do they attack fundamental rights in the labor market? Because they know that these rights are the most effective tools that ordinary people have to stand up against capital. You see it, for example, with the Tesla strike in Sweden. Young car mechanics in Sweden that went for strike for a year. For 1 year, they were on strike in their own workplace because Elon Musk said he will never agree to collective agreements in his workplaces. The right to strike secured the possibility for 20-year-old car mechanics in Sweden to take up the fight against Elon Musk, although he is the richest man in the world. That is why they are attacking these fundamental rights, and that is why the left in Portugal, in Spain, in Finland, and in the European Parliament, I think we have probably the most important years in the modern history of the left ahead of us. When it comes to fighting back against these authoritarian fascist forces, when it comes to fighting back to protect the fundamental rights of women, of migrants, but also of workers and trade unions. So now is the time for us to stay strong. A Joana quer dizer qualquer coisa sobre os direitos do trabalho, eu vou deixar. Mais uma vez, recorrendo a um dia de campanha que fizemos, e mais uma vez com testemunhas, no caso era o Filipe, também deve estar por aí. O Filipe é um operário estivador do Porto de Sines. Nós estávamos a fazer uma recolha pelo direito para quem trabalha por turnos, uma recolha de assinaturas pela nossa petição, vocês conhecem, e à porta do Porto de Sines, da PSA. E houve um trabalhador que passou por nós e que me disse: eu vou votar no Bloco de Esquerda porque eu não quero estar aos 60 anos em cima de uma grua. E aquilo que eu peço é que transmitam essa mensagem. Aqui no distrito de Setúbal há centenas de milhares de famílias que vivem marcadas pelo desgoverno que é uma vida de turnos. Casais, filhos que vivem ao contrário do relógio, que não se conhecem porque não se encontram, que não conseguem partilhar tempo juntos. E esse tempo, esse esforço tão brutalmente cedido por quem trabalha tem que ser recompensado. E é por isso que eu peço a todos nós que vamos fazer campanha, não só no distrito em Setúbal, mas em todo o país, que levemos esta mensagem clara sobre os direitos de quem trabalha por turnos. É 1 milhão de pessoas neste país. Direito à reforma antecipada, direito ao descanso, direito a um subsídio obrigatório. E que possamos dizer a toda a gente: não, ninguém devia estar em cima de uma grua aos 60 anos. Nós dissemos que esta campanha é sobre debater ideias e é. Ali falou-nos como a extrema-direita, dizendo que quer defender as pessoas comuns, acaba sempre a proteger as elites, e a nossa próxima convidada também tem alguma coisa a dizer sobre isto, até continuando o que tem sido a política fiscal. Nós temos vindo a trabalhar também com a França insubmissa, nesta nossa esquerda, que queremos uma esquerda forte europeia. E a pessoa que nós convidámos hoje para estar aqui connosco é nem mais nem menos que a Presidente do Grupo Parlamentar da Esquerda, onde eu estou, e que tem sido uma das vozes mais vocais pela justiça fiscal. Manon Aubry. Manon?
1, 2, 1, 2. Salut. Salut, Manon. Bom dia. Não vou falar em francês. I don't know if the same thing happens in France, but in Portugal, the far right is shaking all over whenever the topic is taxing the rich and the super rich. They can't stand it. They get nervous whenever we talk about taxing the super rich. Does this also happen in France? Yes, and I have good allies with the far right. First of all, bom dia. That's all my Portuguese. I can do it in Spanish. Thanks to Bloco for the invitation. We have a big fight ahead of us, and among that fight is to take the money from the pockets of a few billionaires and millionaires. And there are a few, even in some of the media, apparently. It's a common pattern all across Europe. And it's clear that if you look at where our governments at the moment all across Europe want to find money, they have no money for hospital, they have no money for schools, but all of a sudden, they have money for tanks and weapons. They have money to make the war, but they have no money for public services. They have no money for housing. But if they're looking for some money, we've been proposing at the European level. We've been doing it at national level. I know that Bloco has been doing it at national level in Portugal as well. It's simple. There are a few people that have a lot of money. It's a question of political will. At the European level, just a small tax of 3% of the biggest billionaires, we could collect more than 120 billion of euros. So it's simple. And we can say it in all languages. Tax the rich, taxer les riches, taxar os ricos, taxar os ricos. How do you say in Finnish? Verotetaan rikkaat. Say it in Spanish. O tasar a los ricos. I think it's an international language that we all understand, no matter where you come from. And it's a language both socialists, but also the right wing, but also the far right do not understand. And I want to insist on that, because the far right, they like to portray themselves as being on the side of people, but they are not on the side of people, because they vote exactly the same thing as the right wing. Exactly the same. They vote against taxing the rich. And, you know, in France, when we started the campaign on taxing the rich, we were called as, crazy leftists. Maybe that's how you're also called here. But those crazy leftists campaigned. Those crazy leftists, sometimes without the help of the media as well, sometimes without the help of the establishments, for sure without the help of the billionaires. But those crazy leftists that we are and we do represent for them, like a small turtle, that was the nickname of Jean-Luc Mélenchon, a turtle that was walking, not very fast. But that turtle proved that, yes, the only left that can stand up is the left that is very clear on taxing the rich, very clear on calling a genocide in Gaza, very clear on protecting our economies. And that turtle, in France, in the last presidential election, did 22% with La France Insoumise,
We missed, yeah, it's good on one hand, but we missed the second round for just less than 1%. But we also learned from our campaign that we should not count on anyone else than us to actually go campaigning from door to door, from people to people, from family to family, from worker to worker. This is the only way we have ahead of us if we want to manage to rebuild the left the way we need, to show that yes, there can be a left that is not corrupted. There can be a left with strong women, because all women, I heard that a candidate is calling all women in the left. There are those women standing here on the stage. There are the women fighting for abortion rights in Poland that I came to visit this week. They are the ones fighting relentlessly for women's rights. Those are all women, and all women, they make no negotiations on women's rights. They deliver on women's rights. And if I need to end, right? So I will end on one thing. You know, when we stand in the European Parliament with Irene, with Lee, with Katarina, we have in front of us 50 shades, not of gray, but of the far right. Of brown, yes, we can say. We've got 50 shades of the far right. And you know, in particular, when they deal with women's rights, it's really sort of a race of the worst thing. There's the first far-right person that comes to the stage and say, you know, the only one that are committing rape are Muslim because they are just racist and they don't care about women's rights. They only care about being racist against Muslim. Then the second comes to the stage and says, well, we should not legalize abortion because, you know, we need kids to pay for pensions. This is real story, huh? And then comes the third far-right person, because we have 3 far-right groups, and then the third far-right person comes in to say, get ready for it, that abortion, there was on an abortion debate, that abortion is a genocide. First of all, yes, there is a genocide going on at the moment across the world, and that genocide takes place in Palestine, and we don't hear them denouncing the genocide in Palestine, sanctioning Israel. This is what we stand for. And, you know, when you've got them in front of you, most of the time, men, old men, that do not want us to take the space, do not want us to actually get involved into politics. I know there are many women in this room. There are many young women in this room. And from the European Parliament, I want to tell you that they don't want you to get involved. They don't want you to do politics and to run for politics. The best answer we can have is to elect a lot of those young women into the national parliament in Portugal, to vote for Bloco, to defend women's rights, and to kick a few fascist ass. Obrigada. Merci. Merci, Manon. I'm going to ask you for a very short answer, una respuesta muy chiquita, on the same question for the 3 of you before we end this part of the rally, of the meeting. What is the strength of the left? ¿Cuál es la fuerza de la izquierda? ¿Empiezo yo? Sí. Yo creo que nuestra fuerza más importante es la esperanza, es la confianza, especialmente en los momentos en los que
nadie cree que algo sea posible, en que no solamente algo es posible, sino que si es necesario, la pregunta que nosotras nos hacemos no es si es posible, sino cómo nos organizamos hasta conseguirlo. Y eso es lo que decía Eduardo Galeano, ¿no? Que decía, el derecho a soñar no figura entre los derechos que se han reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero si no fuese por el derecho a soñar y las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Esa es la tarea más importante que tenemos en este momento, defender la paz y defender nuestro derecho a construir otro mundo posible. Y tener la confianza en que cuando todas las fuerzas, no solamente la extrema derecha, también la derecha y también la socialdemocracia nos dice no hay alternativa, tenemos que gastar el dinero de la sanidad o de las pensiones en armas, no queda otro remedio, tenemos que dejar que los fondos buitre acaparen las viviendas, les digamos no. Si nuestra gente necesita casas, si nuestra gente necesita pensiones, salud, educación, derechos feministas, vamos a organizarnos y lo vamos a conseguir. Esa esperanza es nuestra mayor fortaleza. Así que a por ello, compañeras, y a que vuestra victoria sea también una victoria de todas nosotras. Ánimo y adelante. Que sí se puede. Okay, three things. I will try to be short. I think the first strength of the left has to do with the left understanding still the meaning and importance of solidarity and collective action. Because what they are trying to do now is what they have done every time throughout history, is to put people against each other. And I will take some examples. I heard that the Portuguese right wing is planning to deport 18,000 people as a way of doing an election campaign. How will this make life different for a Portuguese worker working the night shifts? In my home country, where they have been cutting social security benefits for single parents who are working, but who can't pay the rent because the wage is too low. How will restricting Finnish migration law make the everyday life of that parent different? It will not. This is the way they try to put people against each other, when what they really do is that they do nothing for the workers, while they are making life completely miserable and a lot harder for the people who are already the most precarious situation in our societies, the people from migrant background. And now, no matter what the right wing is screaming, no matter what the media is saying, the left should show that we understand this reality. We should show that our second strength is our international cooperation, which also makes it possible here for Blocko to say, you know, we know the countries where you are in power already. We know the situation in Belgium, where the far right is trying to raise the pension age. We know the situation in Finland. We know the situation in Italy. We see what they are trying to do in the US. They have no policies for the working class. They only have policies for the rich elites. Look at the people who are standing in Trump's inauguration, the 4 richest people in the world. That is where their true alliances stand. And we need to show that we know the realities of the countries where they already are in power, that we know the true face of the far right and the extreme right. Which takes me to the last point and the last strength of the left. The left is the force with the real solutions.
The left is the force that really has a program for where you find the money from taxing the rich, for investing in affordable housing for everybody. The left is the force that has a program for a better working life, for shorter working hours, for stronger trade unions. The left is the force that has a program for stronger public services, for equal education for all. And some people have called me naive, but I don't think this bubble of the extreme right will last for very long, because people are not stupid. And they will see through them. They will see through the fact that they don't have any real solutions for real people. And this is already starting to happen. In the Nordics, where they have already been in power, they are losing elections. They have been losing election after election in the Nordics, in the countries where they have already been in government. And I think the real task for Southern Europe now is to prevent them from ever getting power. Thank you. I won't be long because I think you said the main aspect. I'll just give a concrete example on the solidarity, because the left is about action. It's not like the theoretical discussion. This can be interesting theoretical discussion. But I wanted to tell you that story that I quickly mentioned before, I referred to, because this week I've been driving all the way from Paris to Warsaw to bring abortion pills to the first ever abortion center in Warsaw that is obviously illegal because abortion is illegal there. We are in 2025. We are in the European Union, and some women cannot decide what they can do of their body. And they rely on our solidarity to actually be able to decide what they want with their body. Because the far right came to power, and because they restricted even more their abortion rights, because the liberals that came after, they did nothing to recover, nothing to ensure that women's get, again, abortion rights. There was a time that French women traveled to Poland to get abortion. Now it's the other way around. It's the Polish women that are traveling to France. It's the French women bringing abortion pill to Poland. If someone wants to know what the far right is really about, go there. To the people who think we haven't tried, we did try. The Portuguese history can speak for itself. A lot of our history across the European Union can speak for itself. Yes, the far right is governing already in a number of countries. And to those who think that because we're going to have a very soft discourse, we'll manage to win back against them, we've seen how weak they are and how wrong they are. So that story tells me to the end. I know you have 2 weeks of campaign in front of you. We want to send you the best of our strength, because everyone is going to look at Portugal. And the reason why I'm talking about Poland is because Poland is having presidential election the exact same day as you have elections here in Portugal on the 18th of May. And all what I wish is that from Portugal to Poland, from Poland to Portugal, in whatever language we can say it, no pasaran. Whatever language, and I'm sure it's quite similar, no pasaran. Thank you all. And now I would like to call someone else. E agora, eu não preciso vos apresentar, claro, mas queria dizer-vos o seguinte.
Ela tem dito tão bem que nós não escolhemos o tempo em que vivemos. Mas eu sei que é muito duro estar à altura quando os tempos são mais difíceis. E é por isso que a Mariana Mortágua é a melhor de nós. Mariana! Já sei que estão animadas, que eu estava ali atrás a ouvir. E acho que no final da rua também se ouve. Disseram-me, não se ouve? Querem que eu fale mais alto? Ouve-se? Ouve. Até que a voz doa. Obrigada por estarem aqui. Nós lançamos esta campanha eleitoral, que começa hoje oficialmente, com uma certeza. É que nada é como dantes. O mundo mudou mesmo. E não, nós não escolhermos a altura em que nascemos, em que vivemos, em que fazemos política. Quando há um vice-presidente dos Estados Unidos da América que se junta a um comício da extrema-direita na Alemanha, na AfD, para apoiar esse partido de extrema-direita, há uma mensagem, há um aviso que esse vice-presidente dos Estados Unidos da América está a lançar. E esse aviso é que Trump quer promover uma mudança de regime na Europa e Trump conta com os seus aliados da extrema-direita em cada país para promover essa mudança de regime. Quer uma aliança com os neofascistas europeus. E nesse momento em que o vice-presidente americano foi a um comício da extrema-direita na Alemanha, antes das eleições, nós vimos como os governos, como os políticos do centro rasgaram as vestes. Nós vimos como teceram elogios aos valores europeus, à democracia, ao Estado Social, à liberdade, à igualdade. Mas de quem é que esses governos se podem queixar realmente? De quem é que os governos do centro, que fizeram a política até hoje, se podem queixar realmente, se não deles próprios, que escancararam as portas à extrema-direita? Esses governos que um pouco por toda a Europa privatizaram os serviços públicos. Esses governos que rebentaram com as leis do trabalho, que protegiam o salário, que protegiam a contratação coletiva. Esses governos que deixaram a finança à solta para saquear as nossas vidas, para saquear as nossas casas, para saquear o nosso futuro. Esses governos que compraram a agenda racista e xenófoba, que cederam nos princípios dos direitos humanos e que permitiram o genocídio do povo de Gaza, que permitiram destruir a fronteira da humanidade e destruir o direito internacional. De que é que esses governos, de que é que esses partidos e líderes políticos se podem queixar? Eles que substituíram o nós pelo eu, que começaram por substituir o trabalhador por colaborador e agora já vai em empresário. Não há trabalhadores, há empreendedores e empresários. Trabalhadores não há. Eles que culpam cada um de nós individualmente, que te dizem a ti que és o culpado de uma economia que fracassa, porque está destinada a fracassar, porque te estás destinada a fazer uma maioria de pobres, enquanto uma minoria enriquece e a culpa não é tua, embora eles digam que é. Eles que fizeram isto tudo,
ao longo dos últimos 20 anos, 30 anos, e que no fim de terem feito isto tudo, têm a coragem de dizer: votem em nós porque senão vem aí a extrema-direita. Eles que escancararam as portas à extrema-direita, que tanto conjuraram a extrema-direita, que ela veio e que agora atrevem-se a usar a extrema-direita como ameaça para que as pessoas continuem a votar na mesma política que joga contra elas, contra o trabalho, contra o salário, que causa as desigualdades. É verdade, o mundo mudou, a direita mudou e a esquerda tem de estar à altura dessa mudança. Esta campanha não é só mais uma campanha. Estas eleições não são apenas mais umas eleições. Esta campanha é uma luta pelo futuro. Esta campanha é uma luta pela liberdade. Esta campanha é uma luta pelos direitos humanos, pelos princípios que nos tornam um povo, uma comunidade. Esta campanha não é igual a nenhuma campanha porque o mundo mudou. E o mundo que vivemos hoje não é igual a qualquer outro momento, qualquer outro mundo em que nós, que aqui estamos, tínhamos vivido. Nunca vivemos num mundo com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tão agressivo como está, nem com a extrema-direita a crescer e a levar consigo toda a política que vai cedendo nos seus princípios racistas e xenófobos. Esse mundo é novo e é por isso que nós temos que mudar com ele. E é por isso que temos aqui o Fernando Rosas, o Luís Fazenda e o Francisco Louçã. É por isso que os chamamos. Foi por isso. Foi para dizer ao Bloco de Esquerda, para o Bloco de Esquerda dizer ao país que a esquerda compreende que o mundo mudou e que vai estar à altura dessa mudança e que por isso convocamos todos para esta luta. Todos. Quem fez o 25 de Abril e quem desceu à Avenida da Liberdade sem nunca ter conhecido o fascismo. Todos são chamados a esta luta. Todas as gerações. Toda a gente. É porque o mundo mudou que a esquerda tem de mudar e é por isso que fazemos uma campanha porta a porta. E é por isso que vamos bater a todas as portas e falar com as pessoas, desconstruir ideias feitas, combater a desinformação, dizer às pessoas qual é o nosso programa e, sobretudo, e acima de tudo, ouvi-las. Mais nenhum partido faz isso, mas o Bloco faz isso porque sabe que o mundo mudou. E é também porque o mundo mudou que começamos esta campanha com um comício internacional. E eu tenho muito orgulho, acho que todas temos nesta sala, muito orgulho de ter aqui a Manon Aubry, da França Insoumise, de ter a Li Anderson, da Aliança de Esquerda Finlandesa, e também a Irene Montero, do Podemos. As três forças que aqui estão representadas hoje são a frente da luta contra o fascismo nos seus países. São a esperança da liberdade, da igualdade, da democracia, do futuro nos seus países. São quem faz frente à extrema-direita pelos direitos das mulheres. São quem combate a brutalidade do capitalismo que quer mercantilizar todos os aspectos da nossa vida. E por isso estamos juntas contra uma oligarquia que sequestrou a política europeia e por isso estamos juntas em cada combate que fazemos. Estivemos juntas para dizer agora o povo e agora estamos juntas para uma nova aliança europeia, pelo planeta, pela solidariedade, que tem a feliz coincidência de chamar ela em português. A oligarquia que combatemos, todos nós nos nossos países,
Ela completou o seu assalto ao poder nos Estados Unidos da América. Deixou de ser uma oligarquia que tenta influenciar o poder e passou a ser a oligarquia no poder. Ela está em quase todo o lado das nossas vidas, aqui como em qualquer um destes países aqui representados. Essa oligarquia é dona de tantas coisas da nossa vida. São os donos das casas, onde moramos ou não conseguimos morar. São os donos dos hospitais, são os donos do espaço e dos satélites que andam no espaço. São os donos da energia, da luz, da eletricidade, das antenas elétricas, da rede elétrica. São os donos da informação, são os donos da comunicação e querem também ser donos do que falta. E por isso querem abocanhar as nossas pensões, querem abocanhar a educação, querem abocanhar o que sobra do Serviço Nacional de Saúde e chamam isso uma motosserra. Uma motosserra que vai limpar o Estado e entregar à oligarquia o que sobra do nosso Estado Social que fez a democracia. Mas eles querem mais que isso. Eles querem ser donos dos nossos sonhos. Eles querem ser donos dos nossos desejos. E é por isso que te dizem sempre: tu podes ser como eu. Tu também podes ser um milionário, um oligarca, um bilionário. Basta teres o mindset correto e visualizares. E se visualizares, acontece. E como tu podes ser como eu, porque sou eu que dito os teus desejos, o teu sonho e o teu futuro, é só um desejo e um sonho, porque nunca passará disso. Mas porque sou eu que decido e dito os teus sonhos, devias baixar-me os impostos. Porque tu um dia podes ser como eu. E é isto que a oligarquia nos diz. Os oligarcas, os bilionários, os super ricos, chamem-lhes o que quiserem. Vêm exigir a nossa solidariedade para ficarem com tudo o que é nosso. Com a saúde, com as escolas, com as pensões, com as casas, com o nosso salário. E não é assim tão diferente em Portugal, que se tornou um laboratório de desigualdades. Não é assim tão diferente em Portugal, que é um dos países mais desiguais da Europa. Temos das casas mais caras do mundo para um país que tem dos salários mais baixos da Europa. Temos 50 fortunas, que têm mais de 1.000 milhões de euros em média cada uma delas e que aumentaram 10% no último ano. E isto num país em que a maior parte da população ganha 1.000 euros ou menos. 50 famílias com 1.000 milhões de euros e a maioria da população que ganha 1.000 euros ou menos. E por isso registem estes nomes, para que não pensem que é só a oligarquia dos Estados Unidos da América, embora também seja a oligarquia dos Estados Unidos da América. Melo, Amorim, Soares dos Santos, Azevedo, estes são os nomes de uma economia errada, assente em desigualdades, assente na pobreza de uma maioria. Para eles serem bilionários, para eles poderem ter os seus 1.000 milhões de euros, Portugal tem quase 1 milhão de trabalhadores pobres. 1 milhão quase de pessoas que trabalham de manhã à noite, a tempo inteiro, mas não conseguem ganhar o suficiente para sair da pobreza, para pagar o que têm, as contas que têm a pagar todos os dias. Quase 1 milhão de pessoas em pobreza absoluta em Portugal. E vocês querem saber, eu acho que sabem, mas querem saber o que é que faz o sucesso destes bilionários portugueses? Consultem a vossa fatura de eletricidade. Consultem a vossa fatura das telecomunicações. Consultem a fatura do supermercado onde foram ontem às compras.
Consultem o vosso recibo de vencimento e vão ver como é que são feitas estas fortunas das 50 famílias mais ricas de Portugal. É insustentável. 10 milhões de pessoas é pouco para pagar 50 fortunas. É impossível. Eles estão acima das nossas possibilidades. E por isso, a partir de hoje, quando vires os Amorim, ou os Melo, ou os Soares dos Santos, ou os representantes da banca ou dos fundos de investimento na televisão a explicarem o atraso de Portugal, a atacarem a esquerda tão radical com as suas propostas, lembra-te de uma coisa: consulta a tua fatura, consulta a conta da luz que pagas, consulta o teu recibo de vencimento, consulta a conta das telecomunicações, consulta a prestação que pagas todos os meses ao banco e não aceites que te digam, não aceites que te digam que a culpa é tua. Não aceites que te digam que não podes taxar os ricos. Não aceites que te digam que não podes pedir, exigir solidariedade. A tua desgraça não está na carga fiscal. Quem ganha 1.000 euros por mês não tem um problema com a carga fiscal. É quem ganha 1.000 milhões que tem. É quem ganha 10 milhões, é quem ganha 1 milhão. Não é quem ganha 1.000 euros. A tua desgraça não está na baixa produtividade, até porque tu trabalhas muito o dia inteiro. A tua desgraça não está nos imigrantes, que são mais desgraçados que tu. A tua desgraça não está nos pobres, que recebem apoios do Estado. A tua desgraça são as fortunas daqueles que lucram com a tua desgraça e que por isso te mantêm nessa posição. E eu pergunto se é justo, e gostava que me respondessem, se é justo contar trocos todos os meses para ir ao supermercado ou pular refeições porque não se tem dinheiro, para que o banco a quem pagas a prestação da casa possa lucrar 13 milhões de euros por dia. É justo? É justo passares frio no inverno e andares a contar aos minutos quando é que ligas e desligas o aquecedor para que a EDP apresente lucros de 800 milhões de euros? É justo? É justo não teres uma casa, andares à procura de uma casa para alugar e não a encontrares porque ela vale mais que o teu salário, enquanto fundos de investimento lucram milhões e milhões e milhões e não pagam um cêntimo de IRC porque estão isentos de IRC? É justo? Justiça é taxar os ricos. Justiça é taxar os que têm muito. Porque há uma coisa que eu vos garanto. Depois, e mesmo depois de taxarmos os ricos, eles vão continuar a ter muito. E toda a gente vai poder viver melhor. E esse é o princípio da igualdade. E não nos digam, porque vão tentar dizer que a nossa taxa sobre os ricos, que começa nos 3 milhões de euros, é para toda a gente. Porque é isso que tem, é uma arte. É uma arte. Conseguem cortar salários a toda a gente e ninguém vê o que se passa. Mas se nós tentamos taxar os ricos, imediatamente há uma revolta, porque tentam convencer-te a ti que trabalhas e tens um salário de 1.000 euros, que o imposto é para ti. É um milagre da transformação. 3 milhões de euros. 3 milhões de euros são 250 anos de salário mínimo nacional. Nós não vivemos 250 anos. Nem trabalhamos do nascimento à morte. Quer dizer,
ou procuramos não fazê-lo. O 25 de Abril deu-nos uma boa ajuda aqui. E, portanto, trabalhamos 40 anos na nossa vida, ou 50, o que quer dizer que 3 milhões de euros são 5 vidas de trabalho. E eu pergunto-vos se algum de vocês tem 5 vidas de trabalho sem gastar mais um cêntimo em nada, nem em casa, nem em alimentação, nem em luz, nem em férias, nem em cultura, nem em restaurante. 5 vidas de trabalho para ter 3 milhões de euros. Para quem é que é este imposto? Para quem? É para quem trabalha? É para quem recebe o salário mínimo? É para quem recebe 1000 euros? É para alguém que está nesta sala? Não! É para taxar os ricos e para ter solidariedade. E fazemos isto de taxar os ricos um tema de campanha, porque ele é um tema político, porque ele é a nossa forma também de combater o fascismo. Porque nós sabemos que o fascismo avança pelas desigualdades, avança pelo ressentimento, avança pela frustração de quem trabalha todo o dia e dizem-te que podes ser rico, mas tu por alguma razão nunca chegas lá. São sempre os outros que chegam. A resposta à extrema-direita, como bem nos disseram aqui hoje, não está no centrão. A resposta à extrema-direita não está em repetir as estratégias, as táticas, os slogans neofascistas. A resposta à extrema-direita não está em ceder aos princípios da extrema-direita, seja sobre a imigração ou seja sobre qualquer outro tema. A resposta à extrema-direita não está nos cordões sanitários, que depois se rompem todos os dias, quanto mais não seja, porque os partidos do centro adotaram o discurso, as políticas e os princípios da extrema-direita. A resposta à extrema-direita é o Estado Social. A resposta à extrema-direita é uma habitação digna para todos. A resposta à extrema-direita é luta popular, é unidade num programa de igualdade, de salários, de pensões, de direitos humanos. Nunca nenhum país se fez grande a pisar os mais fracos. E sempre que te disserem que a culpa é dos imigrantes, que a culpa é dos direitos das mulheres, que a culpa é do Estado, que a culpa é da carga fiscal, é também em cima do teu pescoço que vão querer meter o pé, porque só lhes interessa uma coisa, que é proteger a oligarquia, os mais ricos, as elites. E por isso, para combater a extrema-direita, combatemos os oligarcas. Para combater a extrema-direita, combatemos as desigualdades. Para combater a extrema-direita, queremos taxar os ricos, queremos redistribuir riqueza, queremos unir quem trabalha, queremos recuperar aquilo que é de todos. Queremos um programa da esquerda para vencer na democracia, para vencer na igualdade, para vencer na solidariedade, para mudar de vida. E eu quero terminar contando-vos um segredo. No dia 18 de maio, o teu voto vale tanto como o voto de um oligarca. No dia 18 de maio, o teu voto vale tanto quanto um voto de um bilionário. A boa notícia é que em Portugal há 50 bilionários e nós somos milhões. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti ela te já. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens
que ser assim. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida.